O porquê da crucificação, morte tão dolorosa de Jesus, espírito tão puro. Na visão espírita, obrigada. E aí com vocês? Olha, Jesus não foi a única pessoa a experimentar uma morte dolorosa. Se a gente for consultar a história, uma quantidade... Não estou minimizando o sofrimento do Cristo, mas a crucificação não foi inventada para ele e não se encerrou com a sua crucificação. Ela existia antes de Jesus e existiu durante sua existência e continuou existindo depois. Depois você procura um personagem da história chamado Espartacus. Foi um escravo que liderou uma revolta contra o Império Romano. O Império caçou esses escravos e depois crucificou todos eles. Eles foram milhares que foram crucificados. Tudo de uma vez só. E tirando a crucificação, quantas pessoas são vítimas de tortura, de violência, passam anos presos, sendo torturados? E isso também são processos de sofrimento. Mas eu imagino que você deve estar questionando o fato de Jesus ser muito evoluído e sofrer. No livro 50 anos depois, quando Plotina define a influência de Célia sobre sua mãe Lucínia, Alba Lucínia, ela diz que Alba Lucínia era protegida por um anjo e que talvez ela não pudesse prejudicar Alba Lucínia porque o anjo a protegia. E os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal, porque para eles o sofrimento não é como para nós. Então, as almas muito evoluídas, elas não veem o sofrimento como nós vemos. Para o Cristo, portanto, o processo do sofrimento da crucificação não é doloroso. Doloroso é ver as pessoas que ele ensinou caindo nisso. O cálice que ele queria que passasse não era a crucificação, era ver o comprometimento da humanidade diante daquilo. Mas, voltando para a questão da crucificação em si, por que a crucificação? Porque ele poderia ter morrido diferente, né? Podia ter uma morte, podia ter pego uma dengue, podia ter pego uma doença qualquer e ter desencarnado. Por que a crucificação? Ele não tinha que ressuscitar? Ele tinha que ressuscitar. Mas, na verdade, se ele desencarnasse em casa e depois reaparecesse, o que é que iriam dizer? Que ele não tinha morrido, não, que aquela reaparecer é conversa. Mas ele precisou de uma execução pública, sentenciada pelo Império Romano, execrado no alto do monte, assistido por centenas de pessoas, atestado pela comunidade do lugar onde ele vivia, exigindo a guarda do túmulo por soldados, pela possibilidade de que ele reaparecesse. Então, havia, na verdade, a necessidade de que a sua desencarnação fosse atestada publicamente para que ninguém duvidasse. E a execução pública pelo Império Romano, com todos os requintes de barbaridade que o Império possuía para apresentar essa questão, foram fundamentais para isso. E então, na verdade, a morte do Cristo na cruz acaba sendo um atestado público da sua desencarnação. Então, eu preciso só fazer um comentário aqui para a Bárbara Rigos, que pergunta por que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Isso é a recitação do primeiro versículo do Salmo 22. Ele não disse, ele recitou. Tanto que o evangelista disse que ele falou em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele não disse em aramaico. Por que ele falou em hebraico? Porque ele estava recitando os versos dos salmos. Por isso que é dito assim. E ele disse em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é hebraico. E é o que está no primeiro versículo do Salmo 22. Se fosse em aramaico, não estava assim e não estaria entre aspas. Então, ele não disse, ele recitou, porque este salmo traz a síntese da crucificação do versículo 1 até o versículo 19. Depois, Bárbara, dá uma olhada lá, Salmo 22, versículo 1 a 19. O Messias sofre, mas triunfa, é o nome do trecho.
Você vai ver toda a cena da crucificação. E quando ele recita, ele estava dizendo para os sacerdotes: vocês acabaram de cumprir mais uma profecia. Eu só acrescentaria nessa questão da crucificação que Jesus ele tem um diferencial em relação aos outros missionários que renasceram. Ele deu o exemplo. Então, ele passou o tempo dele de pregação da Boa Nova convidando as pessoas a agirem com determinadas virtudes em todas as situações. Seria necessário que ele também passasse por essas situações e exemplificasse a prática dessas virtudes. Por exemplo, o perdão, o não julgar, o compreender o outro. Então, se ele, como ela já falou, morre aí de uma dengue na casa de Pedro, tranquilo, as pessoas, como o chamado bom ladrão, que é conduzido à crucificação, vai dizer, Jesus pregou aquilo, mas ele não passou pelo que eu estou passando, então eu tenho o direito de não perdoar e odiar as pessoas que estão fazendo isso comigo. Então, Jesus passa por um processo de injustiça, por um processo de tortura que precede a crucificação, de humilhação extrema. Ele vai até a cruz e na cruz ele diz: Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Além de outras frases onde ele demonstra serenidade, demonstra manter a sua fé e não guardar rancor nenhum. Então, nós todos hoje passemos por qualquer situação, as piores dores, as piores perdas, lutos, nós vamos ter sempre em Jesus, em Maria e em outros que seguiram Jesus e deram seus exemplos de desprendimento, vamos ter nessas pessoas um guia, um norte de como agir nessas situações extremas pelas quais nós passamos. Jesus em si, ele se deixou crucificar, tanto se deixou que estava na profecia, ele sabia e ele repetia que isso ia acontecer simplesmente por amor. Ele e todas as almas evoluídas, elas já estão fora da lei de causa e efeito. Não existe causa e efeito. Ele passou por isso porque ele é um missionário, ele aceitou fazer para o nosso bem. E até hoje isso, de uma maneira estranha, nos consola.